Olá, querido irmão, querida irmã, saudações em Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar sequência aqui no estudo do batismo com o Espírito Santo. Vamos falar sobre o Pentecostes completo. Nossa, pastor, nunca ouvi essa expressão, Pentecostes completo. Que é isso? Espero que no transcorrer deste vídeo isso fique mais claro para você. Como prometido, hoje nós vamos pensar um pouco aqui, procurar entender Atos capítulo 8. Vejam que, antes de adentrarmos a este texto, vejam que as três manifestações do Espírito Santo que se deram em Atos 8, Samaria, depois Atos 10, casa de Cornélio, e depois Atos 19, lá em Éfeso, além evidentemente do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, essas três manifestações do Espírito podem ser didaticamente, reparem nessa expressão, apenas didaticamente referidas como o Pentecostes estendido ou o Pentecostes completo. Essas três manifestações do Espírito Santo, então, completam Pentecostes enquanto evento histórico, enquanto a profecia do derramamento do Espírito Santo. Essas três manifestações, elas perfazem, então, a extensão do derramamento do Espírito Santo em seu sentido histórico, em seu sentido espiritual e em seu sentido circunstancial. Vamos lá, vamos dar uma olhada em Atos 8, versículos 14 e 17, onde nós temos lá a manifestação do Espírito Santo em Samaria. Pegue aí a sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto. Diz assim, Atos 8, 14 a 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Reparem que neste texto, a partir deste texto, nós temos a defesa pentecostal da segunda bênção. Essa doutrina pentecostal do batismo, a doutrina do batismo com o Espírito Santo é fortemente defendida a partir deste texto. Os pentecostais ressaltam que entre os samaritanos ocorreu a primeira bênção, a bênção da conversão, isto é, o batismo de Cristo. E depois aconteceu a segunda bênção, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Então esse texto é importantíssimo para o pentecostal defender a sua tese, desenvolver aqui a sua doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas quero convidá-lo a entender um pouquinho sobre o contexto histórico entre judeus e samaritanos. Antes de adentrarmos o texto propriamente dito, é imperativo conhecer um pouco aqui o contexto histórico entre justamente os judeus e samaritanos. Reparem que todos os apóstolos eles eram judeus. E como bons judeus, eles também tinham uma mentalidade totalmente exclusivista. Os judeus, era natural que os judeus entendiam com naturalidade que só eles eram filhos de Deus, além dos prosélitos que se circuncidassem. Quando a gente volta lá para os dias logo após a morte do rei Salomão, nós encontramos a divisão do reino de Israel. Passamos a ver ali o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Jeroboão havia ficado com 10 tribos de Israel, lá então no reino do norte. E Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, compondo assim o reino do sul, o reino de Judá. Samaria então era a capital
de Israel, Reino do Norte, e Jerusalém passou então a ser a capital de Judá. Os samaritanos foram formados como? Como é que surgiu este povo? Vale aqui refletir um pouco sobre isso. Os samaritanos, eles foram formados pela miscigenação, devido ao exílio imposto pela Assíria no ano de 722 a.C. Quando nós olhamos, por exemplo, para 2 Reis 17, versículo 1 a 6, o que nós encontramos ali? Nós encontramos os israelitas que estavam ali no Reino do Norte, ali na região de Samaria, sendo, por conta do exílio, sendo transportados, sendo arrancados dos seus lares e da região de Samaria e colocados na Assíria. E 2 Reis, mesmo capítulo 17, lá no versículo 24, nós temos o efeito ao contrário. O que o rei da Síria fez? Ele trouxe para Samaria gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, trazendo povos agora para morarem, para habitarem em Samaria e região. Quando a gente olha para Esdras capítulo 4, versículos 9 e 10, nós percebemos que Samaria, posteriormente, passou a ser habitada por vários povos, várias culturas. Lá diz que Samaria passou a ser habitada pelos Didaitas, pelos Afarzaquitas, pelos Tarpelitas, pelos Afarzitas, pelos Arquevitas, pelos Babilônios, pelos Susanquitas, pelos Deavitas e pelos Elamitas. Imagine então a miscigenação, tanto ali, digamos, biológica como cultural, formando um novo povo, formando ali uma cultura totalmente nova e miscigenada. Por conta da idolatria e da miscigenação, os judeus passaram a considerar os samaritanos não mais como judeus do Reino do Norte, mas passaram a considerar os samaritanos como porcos. Isso mesmo que você ouviu. Como porcos, como imundos, como gentalha, por conta da miscigenação e por conta da idolatria. Foi estabelecido aqui, então, um ódio tremendo, um ódio racial feroz entre judeus e samaritanos. Alguns textos da Bíblia nós encontramos esse ódio registrado. E Jesus tentando e tratando, aliás, um pouco desse ódio, desta separação. Quando a gente olha lá, Lucas 10, 25 a 37, tem a parábola do bom judeu? Não, tem a parábola justamente do bom samaritano. Ali Jesus está tratando o amor ao próximo, inclusive por parte de um samaritano ao judeu, então deveria ser correspondido a partir de um judeu para com o samaritano, e Jesus dá ali uma cutucadinha, então, nesse orgulho nacionalista dos judeus. Lá na passagem de João, capítulo 4, versículo 9, onde temos lá a mulher samaritana. Jesus tinha ido lá, estava no poço de Jacó, mas não tinha como tirar a água. Então, chega a mulher, o que ela diz ao Senhor Jesus quando ele pede para que ela a ajudasse com a água? Ela diz assim: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não se davam. Era um ódio absurdo, cruel, a ponto dos judeus considerarem os samaritanos como gentalha, porcos. Lucas 17, versículo 16. Jesus conta a história ali dos 10 leprosos. Apenas um vem dar graças a Jesus depois que Jesus cura ali os 10. Era justamente quem? Um samaritano. Mais uma cutucada ali de Jesus no povo judeu. Lucas 9, de 51 a 56. Os samaritanos
eles não recebem Jesus porque viram que Jesus estava indo para Jerusalém, então não deixam Jesus passar por ali. O que os senhores Tiago e João desejavam a partir deste obstáculo interposto aqui pelos samaritanos? Eles desejaram que caísse fogo do céu para torrar, para queimar, para consumir os samaritanos, esses homens que se tornaram apóstolos naquela ocasião. Naquela ocasião, desejaram isso. Isso nos mostra o ódio racial, o ódio histórico. Por falar em ódio histórico, essa história começa lá no Antigo Testamento, não é só no dia dos apóstolos, não. Lá em Esdras 4, de 1 a 10, nós temos a narrativa de que os samaritanos haviam ajudado, olha só, a paralisação da reconstrução do templo, quando os judeus estavam regressando do cativeiro. Então a coisa é antiga, o ódio é antigo. Os samaritanos tinham só o Pentateuco, eles não tinham a revelação total do Antigo Testamento. Os samaritanos, eles tinham e constituíram ali um culto, mas um culto totalmente sincrético. Também não dá para esperar outra coisa. Povos de várias nações, várias religiões e culturas ali agora habitando naquela região. O que acontece? Idolatria e sincretismo. Isso está registrado, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 29. E aqui vale a pena ouvir um pouco essa passagem. Olha só, diz lá o texto: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, lá na região de Samaria. E os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, esses reis aí. Na verdade é Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram, agora sim, 2 reis, 2 deuses, Nibás e Tartaque. Os sefarvitas, agora de lascar, este povo queimava os seus filhos aos deuses Adrameleque e Anameleque. Mas, diz lá o texto, todos eles temiam a Yahvé. Como é que pode isso? Isso é um sincretismo. Temiam também a Yahvé. Dentre os do povo, constituíram ainda sacerdotes dos lugares altos, os que oficiavam a favor deles nos santuários altos. De maneira que temiam toda essa gente, agora esses samaritanos, temiam a Yahvé, ou seja, a Deus, ao Senhor, e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Se lembram disso? Lógico que Deus nunca autorizou isso, nunca aprovou isso. Mas isso aponta, isso revela o sincretismo religioso. E os samaritanos tinham então o seu próprio sacerdócio e o seu próprio templo lá no Monte Gerizim. Os samaritanos tinham, como lhes disse, esse sacerdócio agora que era sincrético e servia a vários deuses. Então, por conta disso, por conta do histórico, por conta da história, da beligerância entre esses dois povos, os judeus, eles não podiam aceitar, eles não admitiam os samaritanos entrando no reino de Deus. Isso na cabeça de um judeu naqueles dias era inadmissível. Eles eram porcos. A salvação não era para eles, mas era apenas para os judeus. Agora sim, olhando um pouco para a passagem de Atos 8. O que nós vemos lá? Filipe, desde o começo da passagem. Filipe era um evangelista que se diz
persara por causa da perseguição imposta à igreja. Aquela perseguição que o apóstolo Paulo, na época ainda Saulo, participou, perseguição essa que ele consentiu com a morte de Estevão. Por conta dessa perseguição, Filipe foi parar em Samaria. E ele foi lá, evidentemente, começou a pregar o evangelho. E o que aconteceu? Muitas pessoas se converteram, muitos samaritanos, que eram considerados porcos, se converteram e foram batizados em nome de Jesus. Mas esses samaritanos, eles não receberam, naquele momento, receberam a Jesus, mas não receberam o batismo com o Espírito Santo. E é aqui a pedra de toque da tese pentecostal, onde eles afirmam, tá vendo? Houve o batismo de Jesus, foram convertidos e salvos, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas nós temos que entender ao longo de todo o ensino bíblico o porquê disso nesta passagem. Vamos lá. Os apóstolos que haviam permanecido lá na perseguição em Jerusalém, eles mandaram justamente 2 apóstolos até Samaria, Pedro e João. Mandaram para quê? Ou por quê? Porque eles precisavam entender o que estava acontecendo, para verem essa questão que havia sido relatada por Filipe, a conversão justamente de quem? Da gentalha, dos porcos, dos samaritanos. Então era necessário que os apóstolos, eles eram judeus, testemunhassem que também sobre os samaritanos o Espírito Santo havia sido derramado do mesmo modo que havia acontecido com os judeus lá em Atos 2. Reparem que Filipe, ele não intercedeu para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Ele pregava o evangelho, ele batizava, mas ele não intercedeu para que os samaritanos recebessem o Espírito. Ele não fez isso porque ele não tinha poder? Não, ele tinha muito poder. Estava cheio do Espírito Santo. Quando você vê lá em Atos 8 mesmo, versículos 4 a 8, Filipe, ele curava enfermos, paralíticos, curava coxos, expelia demônios, fazia prodígios e sinais maravilhosos. Agora, tem um detalhe. Filipe, ele não tinha aquele espírito nacionalista, exclusivista de um genuíno judeu. Ele não tinha isso porque ele tinha formação grega, formação gentílica. Então Filipe não precisava ver a experiência dos samaritanos. Ele mesmo tinha experiência gentílica. Ele não participava, como lhes disse, desta mentalidade nacionalista exclusivista dos judeus. Para ilustrar o espírito nacionalista e exclusivista dos judeus, vale recorrer aqui à história bíblica. Você se lembra da experiência de Jonas? Quando Deus fala para Jonas pregar a um povo gentil, o que ele faz? Cai fora, ele tenta fugir da presença do Senhor, porque ele não aceitava a conversão de um gentil. Jonas foi enviado para pregar arrependimento a uma nação gentílica e hostil? Ele fugiu, porque não aceitava isso. Mas, voltando ao texto aqui, era do propósito de Deus que os judeus, reparem agora, e especialmente os apóstolos, entendessem a universalidade da graça de Jesus Cristo. Entendessem o que estava acontecendo ali no derramamento do Espírito Santo que havia sido prometido, profetizado, melhor dizendo, pelo profeta Joel, capítulo 2, que diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, inclusive nos, aspas, porcos, na mentalidade judaica. Este batismo com o Espírito, que ocorreu aqui em Atos 8, nos samaritanos, esse batismo subsequente à conversão, ele aconteceu como uma exceção e não como um dogma.
Pô, pastor, frase forte. Como é que você fala isso? Como é que você assume essa parada que foi uma exceção e não como um dogma? Se os nossos irmãos, e nós respeitamos os nossos irmãos pentecostais, os admiramos inclusive, mas eles defendem a segunda bênção e fazem o seu sistema doutrinário sobre o batismo com o Espírito Santo justamente nessa passagem. E agora você diz que aqui era uma exceção? Sim, era uma exceção no meu modo de ver, porque esse batismo com o Espírito Santo depois da conversão, ele aconteceu por causa de uma ocasião histórico-espiritual específica. Reparem, se essa experiência dos samaritanos fosse uma questão de dogma do batismo com o Espírito Santo, então seria necessário, seria imperativo que tal ensino fosse dado e sustentado pelos apóstolos. Era necessário encontrar esse ensino a partir dos evangelhos e especialmente nas epístolas. Mas nós encontramos? Não. A única exceção é neste livro, cujo estilo literário é histórico, que narra aqui a experiência dos samaritanos. Então a experiência do batismo dos samaritanos estava, no meu modo de entender, quebrando barreiras, o ódio racial, o preconceito racional de anos e anos para unificar os povos e nações num só corpo. Corpo de Cristo Jesus. Um só corpo. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Vale notar que Pedro e João e os demais apóstolos, eles não haviam até então evangelizado povos. Eles não haviam até então evangelizado muito menos os samaritanos. E o que acontece depois do batismo com o Espírito Santo dos samaritanos? Acontece que após eles testificarem que sobre os samaritanos também o Espírito Santo fora derramado, eles retornam para Jerusalém. Sabe como que eles retornam? Eles retornam agora evangelizando as aldeias justamente de samaritanos. Está lá no versículo 25. Porque eles aprenderam a lição, estava caindo a barreira do preconceito racial. Depois deste fato, os apóstolos reconheceram os samaritanos como irmãos, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. E por outro lado, os samaritanos reconheceram que os apóstolos eram líderes e fundadores da igreja cristã. Líderes que os próprios samaritanos crentes se submeteram. Agora, se fosse o caso de sustentar a doutrina aqui da segunda bênção na perspectiva pentecostal, seria necessário então esperar, para sermos coerentes até hoje, a vinda de um apóstolo para impor as mãos e assim recebermos o dom do Espírito Santo. Mas é assim que acontece em outros textos da Bíblia? É assim que as epístolas ensinam? Olha como é curioso, vale lembrar que Atos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é ressaltado propositalmente o povo de Samaria no processo da universalização da graça, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo sendo derramado em toda a carne, em todos os povos, em gente das mais diversas nações e etnias. Diz lá, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, desde o quê? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins do mundo. Mas cita ali especificamente Samaria, onde havia então esta barreira, essa inimizade até então não tratada, não resolvida. Agora, uma observação. Vocês perceberam que nada é mencionado aqui em Atos 8 sobre o falar em línguas depois do batismo com o Espírito Santo?
E os pentecostais afirmam que a evidência do batismo com o Espírito Santo é justamente o crente começar a falar em línguas. Mas eu pergunto, houve aqui o falar em línguas? Não. Vamos aqui amarrar o que temos falado até então. Vamos aqui a algumas considerações. No meu modo de pensar, de ver, eu entendo que esse texto não oferece base histórico-teológica para sustentar a doutrina pentecostal. Por quê? Primeiro, porque os samaritanos não estavam buscando o batismo com o Espírito Santo, isto é, a segunda bênção, como os pentecostais afirmam. Tinham a bênção do primeiro da conversão, e agora eles tinham que buscar um batismo de poder. Você não vê os samaritanos buscando isso. Segundo ponto aqui, Filipe não incitou os samaritanos a buscar essa segunda bênção. Embora ele evangelizasse e batizasse em nome do Senhor Jesus, mas você não vê ele ensinando e nem encorajando. Terceiro, se fosse aqui para buscar essa segunda bênção, era de se esperar que Filipe estimulasse os discípulos de Samaria a buscar justamente o batismo com o Espírito Santo, mas você não encontra isso. Quarto, não precisaria que Pedro e João fossem até lá para imporem as mãos para que os samaritanos recebessem o Espírito. Por que não precisava? Porque Filipe poderia fazer isso. Ele era cheio do Espírito Santo. Vocês se lembram lá do versículo 5 ou 25? Que ele curava coxos, enfermos, expelia demônios. Ele estava cheio do Espírito Santo. Agora, se você pensar assim, mas Filipe não era apóstolo. Se você falar isso, então, você também, por coerência lógica e teológica, você tem que afirmar que hoje, para recebermos o Espírito Santo, é necessário que venha um apóstolo impor as mãos sobre nós. E podemos crer assim e afirmar isso? Não. Quinto, os apóstolos Pedro e João não foram até Samaria com a intenção inicial de imporem as mãos sobre os samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo. Não. Eles foram para testificar o que estava acontecendo justamente na cultura judaica, entre os porcos. O que estava acontecendo lá em Samaria. Uma vez que os samaritanos estavam, então, recebendo o evangelho através da pregação de Filipe. Sexto, o contexto histórico espiritual oferece base sustentável, no meu modo de ver, para entender que Deus tinha um propósito a ser revelado aos judeus cristãos e aos samaritanos cristãos. Sétimo, também no meu modo de ver, o erro pentecostal em afirmar esta segunda bênção e a necessidade de buscá-la se dá pelo desprezo do contexto histórico, espiritual, do contexto cultural, bem como em adotar o texto isolado. Quando eu digo aqui contexto cultural, por conta dessa diferença de cultura de um povo miscigenado para a cultura judaica. Oitavo, Deus não derramou o Espírito Santo nos samaritanos até aquele momento. Por quê? Por causa de uma situação histórico-espiritual de contendas de anos e anos, que precisava ser tratada neste processo de formação da igreja. Como pode uma igreja rachada? A igreja não pode existir o samaritano na igreja? Os judeus tinham que entender isso. E a única maneira deles entenderem era que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitava no judeu, doravante estava habitando também num gentil, e neste caso aqui, no samaritano. Né? Então Deus não derramou o Espírito Santo nos samaritanos até aquele momento, por causa dessa situação histórico-espiritual de contendas. Nono, naqueles primeiros dias em que o reino de Deus havia sido inaugurado, Deus começava a unir povos de várias nações, unindo esses povos em um só povo, a igreja, o povo da aliança, o povo de Deus, que era composto, inclusive, por samaritanos. Décimo, a partir daqueles dias, a universalidade da graça de Jesus
começava a ser conhecida pelos judeus e pelos não judeus, nesse caso aqui pelos samaritanos. E para acabar, 11, a experiência dos samaritanos é uma extensão, portanto, de Atos capítulo 2, lá do Pentecostes. Por isso que eu disse no início, didaticamente, nós podemos entender que o que aconteceu em Atos 8 faz parte do Pentecostes completo. Em que sentido? De se cumprir a profecia, no caso Joel, de que o Espírito Santo seria derramado em todo tipo de gente, em toda a carne. Por isso, nós temos aqui o complemento de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo então passa a ser derramado justamente num povo odiado por parte dos judeus, e esse ódio era recíproco, mas explicando e revelando aos apóstolos que a igreja era composta de judeus e, neste caso, samaritanos, eles ainda iriam entender que a igreja é composta também por gentios e por povos dos confins do mundo. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o entendimento de Atos capítulo 8. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que é rica, que nos orienta na verdade. Dá-nos, ó Deus, sempre muita reverência para estudarmos a tua palavra e vivermos segundo ela. Que o teu ensino não fique apenas na nossa mente, mas que caia também no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, por hoje é só. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Firme aí, firme na luta.